Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Stephanie Cerqueira e a nossa convidada de hoje é Keren Anne. Ela é coautora do livro Corajosas, escreve ficção juvenil desde 2016 e é apaixonada por escrever ficção cristã. Seja bem-vinda novamente ao programa Entrevista. Oi, pessoal! Uma alegria estar de volta aqui com vocês. É uma honra para mim estar participando. Agradeço muito a Rádio Transmundial pelo convite. Keren, o que te motiva a escrever? Hoje, o que me motiva são as meninas, são as adolescentes. Ver o que elas têm consumido na literatura e quantos princípios e valores contrários à palavra de Deus têm sido inculcados na mente, no coração delas. Isso me motiva muito a escrever para elas, muito a levar histórias em que eu possa transmitir valores e princípios do reino de Deus. Então, as meninas hoje são minha grande motivação para contar histórias. Pode nos contar um pouco de como surgiu a sua paixão pela escrita e principalmente por ficção cristã? Claro, eu amo falar sobre isso. Eu sempre gostei de ler e escrever desde que eu aprendi a ler e escrever. Uhum. Mas na minha casa a gente não tinha condições de ter livros de ficção, então eu só tinha Bíblia e jornal. Então eu aprendi a ler lendo jornal, classificados e antigo caderno de arte, que eu nem sei se existe mais. E eu sempre gostei de escrever diários. Ao longo da minha vida eu mantive diários. Isso me ajudou a criar o hábito de manter uma escrita assim ativa. Mas quando eu me tornei escritora, foi um pouco mais velha. Eu nunca pretendi ser escritora, contar histórias de ficção. Mas na época eu tentava vestibular para medicina, antes de Deus mudar a minha vida, assim, os meus sonhos e objetivos. Eu estava muito cansada dos vestibulares, dos anos tentando, então eu comecei a rascunhar as minhas primeiras histórias. E a partir daí eu nunca mais parei. Então, hoje eu escrevo ficção cristã, conheci a ficção cristã, me apaixonei, eu achei o máximo você poder unir dentro de um livro de ficção e a fé, você entrelaçar e contar uma história que possa levar valores do reino de Deus. E eu amo fazer isso. E eu adoro contar histórias e também comunicar às pessoas sobre ficção cristã, que ficção cristã existe e o quão benéfica ela é para as nossas vidas. E você pode contar um pouco, para quem não conhece o que é ficção cristã, explicar um pouquinho? Claro! Ficção cristã, em termos simples, são histórias de ficção em que elas são escritas sob a cosmovisão cristã. Então, dentro dessa história, eu vou trabalhar um crescimento do personagem, alguns temas, seja qual for o meu objetivo dentro dessa história, debaixo da cosmovisão cristã. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, um tema como relacionamento amoroso, que é um dos temas que eu trabalho nos meus livros, sob a cosmovisão cristã. O que a palavra de Deus me ensina sobre isso? Então eu tento trazer essas reflexões, esses princípios e valores para a palavra de Deus. Então, em termos simples, ficção cristã é isso. Muito legal. Qual a mensagem que você espera que seus leitores tirem das suas obras? Cada livro ele tem um objetivo e um propósito. Então, cada livro ele tem uma mensagem, né? Sobretudo, eu espero que o meu leitor ele possa se aproximar de Deus, ele possa entender que existe um Deus que está ali esperando um relacionamento e que ele possa viver uma vida tendo Deus como melhor amigo, caminhando com o Senhor, né? Então eu espero que meus livros eles possam ser uma ponte entre o leitor e Deus, de modo a trazer esperança para o coração dos meus leitores e também despertamento. Que legal! E quais são os temas abordados nos seus livros? Em Corajosas, no meu conto, que é uma releitura do Príncipe Sapo, eu trabalho a questão de sonhos, propósito e idolatria. A minha protagonista ela tem o desejo de tornar uma chefe, então ela encara esse sonho e ela vai de cabeça. Ela adoece, tem problemas com ansiedade, com estresse. Então eu trabalho esses temas no conto da Tati. No livro Meu Sol de Primavera, há muitos temas sendo trabalhados. A gente tem aí a questão do primeiro amor, das paixões da adolescência, o namoro. Temos relacionamentos familiares, né? De uma menina adolescente com a mãe, com o pai, briga entre amigas. E a gente tem aí o tema do amor verdadeiro, que trazer para o leitor a busca pelo amor verdadeiro, sabe? Despertar nele esse desejo de conhecer o que de fato é o amor verdadeiro. Então, esses são alguns temas que eu trabalho nas minhas histórias. Como você coloca a sua fé cristã em seus livros?
Essa é uma pergunta muito interessante. Muitas pessoas têm dúvidas na hora de escrever ficção cristã, e eu entendo muito dessas dúvidas, porque a forma como eu escrevia quando eu conheci ficção cristã, lá em 2013, se eu não me engano, é bem diferente de como eu conto histórias hoje. Então, isso foi mudando ao longo dos anos, porque eu fui consumindo mais livros de ficção cristã, logo eu fui descobrindo novas formas de contar histórias em que eu coloque a minha fé. Eu escrevo para meninas cristãs, então escrevo histórias contemporâneas. Então eu trabalho com a minha fé de maneiras na superfície, né? Onde o leitor ele pode identificar com facilidade, com clareza, que se trata de um livro ali cristão. Eu tenho amigos que escrevem fantasias, que escrevem alegorias, com suposições, com simbologias. Nos meus livros, a minha fé é trabalhada de maneira mais clara. Eu gosto muito de trabalhar a fé ao longo da jornada do personagem. Não é um sermão como num culto de domingo, não é um devocional, não é. A gente traz assim experiências, né, do que a gente vive como cristãos, a nossa liturgia de vida, mas eu trabalho a partir de um tema. Então eu escolho um tema e ali eu trago ali reflexões pertinentes ou para quebrar mentiras que o personagem acredita e fazê-lo entender qual é a verdade. Mas sempre debaixo da cosmovisão cristã, sempre trazendo as verdades do reino de Deus e colocando de uma forma tanto explícita ou implícita dentro da minha narrativa. Como a sua escrita alcança adolescentes? O seu jeito de escrever, como ela alcança? Eu gosto muito de pensar que adolescentes, eles gostam de se ver, eles gostam de se identificar. Então, quando eu escrevo para adolescentes, nos últimos livros que eu escrevi, eu sempre busquei uma linguagem simples, de fácil compreensão. Busquei também temas que são pertinentes à realidade deles, então, seja vestibular, relacionamento amoroso, qual é a minha missão de vida, o que eu faço na faculdade, temas que são muito comuns nesse momento da vida. E eu busco trabalhar numa linguagem que eles possam compreender, trazendo experiências que eles vão ter na vida real. Eu coloco muito isso no livro, inclusive eu trago muito das minhas experiências como uma adolescente cristã, os meus dilemas, as minhas dúvidas, os erros e acertos. E eu trabalho nessa linha, para que eles possam se conectar com o personagem, sabe? É isso que faz o leitor continuar lendo as páginas de um livro. É você conectar esse leitor ao personagem, de modo que ele se veja ali e que ele se envolva com o personagem ao ponto de não querer largar o livro. Sim, muito legal. Eu estava olhando agora a capa da Corajosas, né? E por que Sim. você é a coautora desse livro, né? E por que Corajosas, os contos das princesas nada encantadas? Você pode dizer o porquê? Sobre o título, você Isso, diz? isso. Ah, sim. Quando a gente pensou na releitura, inclusive o título foi uma parte muito difícil, porque são 4 pequenas histórias, né? Então a gente tinha que trazer um título que conseguisse expressar um pouquinho de cada uma dessas histórias. Sim. Nós, como trouxemos uma releitura, para quem não sabe o que é uma releitura, é a gente recontar uma história em uma nova versão, com um novo objetivo. E nós trouxemos uma releitura contemporânea, se passa nos dias de hoje. E as princesas não são encantadas. Elas são pessoas comuns do dia a dia. Elas são como se fossem garotas cristãs. Então, quando a gente pensou no título, a gente pensou, nossa, todas elas precisam ser corajosas. Então, aí o Corajosas surgiu. A gente falou, nossa, eu acho que Corajosas é um bom título. E, na verdade, quando a gente escolheu, a gente também ficou um pouco incerta. Mas a gente achou que era o mais ideal para o livro. E nada encantadas, porque de fato elas não são encantadas. Elas não estão debaixo de algum encantamento, elas também não são mágicas ou vivem no mundo de fantasia, porque se passa numa história contemporânea. E para quem cresceu assistindo filmes de princesas e ter na adolescência um livro que conta uma releitura é muito legal, né? E eu até abri o livro e tudo mais, eu vi que tem a Bianca. Você pode contar um pouquinho da história dela bem rapidinho? Sim, a Bianca, ela é a releitura da Arlene Diniz e ela conta a história da Branca de Neve. Eu acredito que pela capa, quando vocês verem o livro, dá para identificar um pouquinho qual princesa nós escolhemos. A Bianca, ela é uma adolescente que perdeu a mãe muito cedo, o pai casou outra vez, assim como no conto da Branca de Neve. E o pai dela é dono de uma empresa de maçãs, que trabalha com maçãs, com geleias, com outros tipos
doces e enfim. E ela tem uma pesquisa da mãe que ela quer realizar com as cascas das maçãs. E ela tem ali problemas da autoestima, ela tem problemas de identidade e ela quer realizar, né, esse projeto da mãe, mas a madrasta tá ali, ela tem questões de conflitos com a madrasta o tempo todo. E o conto vai falar sobre isso, vai trabalhar sobre autoestima, sobre identidade, sobre você se ver no espelho de Deus. O título do conto é O Espelho do Coração, porque... Ah, não vou dar spoiler se eu falar. Mas essa relação com o espelho, que é muito intensa. Inclusive, eu estava lendo esses dias num livro que se chama... meu Deus, peraí. Mentiras em que as meninas acreditam e as verdades que as liberta, que é um livro que eu gosto muito, é porque ele tem para várias faixas etárias de mulheres, e ele fala que um dos maiores em porcentagem, dos maiores problemas que as meninas têm é com a autoestima. Ele talvez seja o maior dilema que as meninas enfrentam, né? A briga constante com o espelho. E dentro do conto da Branca de Neve, nessa releitura, a Bianca, ela briga com o espelho. Então a Arlene vai trabalhar isso ali à luz do evangelho, de modo que elas possam se ver no espelho de Cristo. E é muito interessante, né, você falando sobre o espelho, sobre ter a identidade em Cristo, né, dela saber quem ela é. E isso é trabalhado também no livro, não é? Sim, isso trabalhado um pouquinho em cada conto, na verdade. No Darlene a gente tem a questão da autoestima, no meu conto a gente tem a questão de sonhos. A gente está sempre voltando para a palavra, né? Seja para fazer uma escolha, para tomar uma decisão, sempre pedindo para o Senhor renovar nossa mente com a palavra, para a gente viver da forma que o agrade, né? No conto da Socorro a gente tem a questão do sofrimento, porque ela traz a releitura da Cinderela, então ela sofre muito com a madrasta ali, mas é uma menina que nunca perde a fé. E o da Thaís, a questão também da identidade, ele é trabalhado de novo. A gente tem uma Bela que se tornou um pouquinho a fera por conta do luto, ela se fechou dentro dela. E a gente trabalha, assim, a questão dessa identidade das meninas se encontrarem como filhas de Deus. Que lindo, que lindo. No programa de hoje... No programa Entrevista de hoje, conversamos com Keren N... De novo. No programa Entrevista de hoje, conversamos com Keren N, autora de ficção cristã. Muito obrigada pela sua participação no programa Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi muito especial. Obrigada pelo convite e até a próxima. Se você perdeu a nossa conversa, é possível ouvir o programa na íntegra no site rtmbrasil.org.br e nas principais plataformas de áudio. O programa de hoje teve produção e apresentação de Stephanie Cerqueira e trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Thiago Lisa. Até a próxima entrevista!